Para entender o que faz parte, mas não é dito, nós precisamos entender o que as pessoas envolvidas estão pensando e sentindo, mas não dizem uma para a outra. Sim, pensando e sentindo em uma conversa difícil é geralmente aí que reside a ação de verdade. Pensando e sentindo, esse deve ser o escopo para entendermos o que aconteceu. Veja o que Jack está pensando e sentindo durante a conversa, mas não fala. Enquanto isso, há muita coisa que Michael está pensando e sentindo, mas também não está dizendo. Michael está se perguntando, acima de tudo, se ele deveria ter contratado Jack. Ele não tinha ficado muito satisfeito com o trabalho de Jack em outras ocasiões, mas ele decidiu correr esse risco perante os sócios para dar outra chance ao amigo. Michael agora está frustrado com Jack e desconfiado de que encomendar o trabalho a ele não foi uma boa escolha ou uma boa decisão, tanto pelo aspecto pessoal quanto pelo aspecto profissional. O primeiro insight, então, é fácil. Há muita coisa acontecendo entre Jack e Michael que não está sendo dita. Isso é muito comum. Na verdade, a diferença do que você realmente está pensando, o que você está dizendo, é parte do que torna difícil uma conversa. Você está pensando de um jeito e falando de outro jeito. E por isso você se distrai com tudo que está acontecendo dentro da sua cabeça. Um turbilhão de coisas diferentes que você está falando. Você não sabe ao certo o que deve falar e o que é melhor calar. A única coisa que sabe é que dizer o que está pensando provavelmente não vai tornar a conversa mais fácil. Para podermos administrar conflitos e conversas difíceis com mais assertividade, com mais precisão, nós precisamos entender que uma conversa difícil é, na verdade, 3 conversas. Sim, são 3 conversas e não uma. E por que seriam 3 conversas? Porque uma conversa envolve no mínimo 2 pessoas. E as pessoas são diferentes. No curso sobre negociação, que está no programa de formação de líderes da Academia de Executivos, nós falamos bastante de pessoas, pois um dos materiais utilizados, além da nossa experiência vivenciada para a montagem de conteúdo, foi o curso de negociação de Harvard, que está no livro Como Chegar ao Sim, do professor William Ury, onde existe um capítulo especial para falar de pessoas, pois esse é um dos 4 pontos fundamentais estudados no curso de negociação de Harvard. Ao estudar centenas de conversas de todos os tipos, os especialistas em negociação descobriram que existe uma estrutura subjacente. E a compreensão dessa estrutura, por si só, é um poderoso primeiro passo para melhorar a maneira como nós lidamos com essas conversas difíceis. Ocorre que, independentemente do assunto, nossos pensamentos e os nossos sentimentos se enquadram nas mesmas 3 categorias ou conversas. E em cada uma delas, cometemos erros previsíveis que distorcem os nossos pensamentos e sentimentos e o que nos colocam em apuros. Todas as coisas problemáticas que Michael e Jack dizem, pensam, sentem, se encaixam em uma dessas 3 conversas. Isso também vale para as suas conversas difíceis. Primeira conversa dentro de uma conversa difícil é a conversa sobre o que aconteceu. Sim, a conversa sobre o que aconteceu. A maioria das conversas difíceis gira em torno de divergências sobre o que aconteceu e o que deveria ter acontecido. Quem disse o que e quem fez o que? Quem está certo? Quem quis dizer o que e quem é o culpado? Jack e Michael discutem essas questões em voz alta em suas cabeças. O gráfico que Jack fez rapidamente para atender o cliente e amigo precisa ser mesmo refeito? O erro é facilmente percebido ou é quase invisível? Será que Michael está tentando intimidar Jack? Quem deveria ter percebido o erro? Se a primeira conversa é sobre o que aconteceu, a segunda conversa é a conversa sobre os sentimentos, emoções. Toda conversa difícil também provoca e responde a perguntas sobre sentimentos. O que eu sinto é legítimo? É apropriado? Devo abraçar ou negar os meus sentimentos? Devo colocá-los na mesa, sobre a mesa ou deixá-los para fora da sala? O que fazer quanto aos sentimentos do outro? E se ele estiver com raiva ou magoado? Os pensamentos de Jack e Mike estão repletos de sentimentos. Lembre-se do que falamos sempre em nossas aulas. O ser humano primeiro pensa, depois sente e aí ele age. Pensar, sentir e agir. Por exemplo, quando Jack pensa, é isso que eu recebo em agradecimento, ele está sinalizando o quê? Mágoa e raiva. E quando o Michael comenta, estou sofrendo de uma pressão enorme, ele está revelando o quê? Ansiedade.
Esses sentimentos não são abordados diretamente nas conversas, mas mesmo assim escapam sem contar o momento da vida de cada pessoa, o que cada um está vivendo. Então, temos a primeira conversa sobre o que aconteceu. A segunda conversa é sobre o quê? Sobre os sentimentos, as emoções. E aí temos a terceira, que é o quê? Sobre a identidade. Essa é a conversa que cada um de nós tem sobre o impacto da situação em nós. Conduzimos um debate interior para saber se ela significa que somos uma pessoa competente ou incompetente. Somos uma pessoa boa ou somos uma pessoa má? Somos uma pessoa digna de amor ou detestável? Que impacto isso pode ter sobre a nossa autoimagem e a nossa autoestima, o nosso futuro e o nosso bem-estar? Nossas respostas a essas perguntas determinam em grande parte se nos achamos equilibrados durante a conversa ou se achamos que fomos ou estamos descompensados e ansiosos. Na conversa de Jack e Michael, Jack está lutando contra a sensação de ter sido incompetente, o que faz com que se sinta um pouco desequilibrado. E Michael está se questionando se não foi tolo ao contratar Jack. Toda conversa difícil implica lidar com essas três conversas. A conversa sobre o que aconteceu, a conversa sobre os sentimentos envolvidos e a conversa sobre a identidade de cada um. Portanto, o engajamento de sucesso exige aprender a operar efetivamente em cada uma dessas três esferas. Gerenciar as três conversas ao mesmo tempo pode parecer difícil, mas é mais fácil do que enfrentar as consequências de se envolver em conversas difíceis a sério.